Estamos de volta com nossos estudos no Apocalipse. Hoje vamos falar dos 144 mil salvos da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 7. Os 6 primeiros selos do Apocalipse representam a fase inicial da guerra dos judeus. Vespasiano, o general romano, que lutou pela Galiléia indo em direção a Jerusalém. Mas antes de ele sitiar Jerusalém, toda a sua ação é interrompida por causa da guerra civil que estava acontecendo em Roma. E durante esse tempo de intercalação da guerra, muitos judeus foram salvos. João nos apresenta aqui os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente, ou seja, da grande tribulação. João diz que depois destas coisas depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra de Israel e não globo terra. Esses 4 anjos estavam retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra de Israel, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Não são ventos literal, eram ventos de destruição que esses anjos estavam segurando. A guerra estava sob o controle de Deus. Esses anjos enviados de Deus estavam o servindo desta forma, segurando os ventos de destruição. Jeremias usa essa palavra, o vento de destruição, na profecia contra a Babilônia. Ele diz no capítulo 51, no verso 1: Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. Estrangeiros virão para peneirá-la e soprá-la para longe como palha. Virão de todos os lados para atacá-la no dia da calamidade. Aqui nós temos uma profecia contra a Babilônia no ministério de Jeremias, o profeta, e ele usa o termo ventos de destruição, vento de destruição que seriam levantados pelo Senhor contra a Babilônia. A mesma situação ocorre aqui, esses 4 anjos segurando o vento de destruição, juízo de Deus contra Jerusalém. Ele diz que viu um outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e começou a clamar com grande voz aos 4 anjos a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mal, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos sinalados na testa os servos do nosso Deus. 12 mil de cada tribo, 144 mil total. Essa não é a única imagem simbólica descrita aqui. Não é a única. O profeta Jeremias também, e a origem está lá. Muitas das passagens simbólicas que aparecem aqui no Apocalipse estão no Antigo Testamento, muitas mesmo. Eu vou lhe mostrar agora no capítulo 9 de Jeremias. Em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Observe essas palavras de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 até o 6. Ele disse: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos os que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Judeus piedosos, remanescentes fiéis, que seriam preservados daquele perigo iminente que viria. A matança dos idólatras, mas os remanescentes, aqueles que choravam, aqueles que eram contra a apostasia, a idolatria em Israel, eles estavam sendo marcados aqui também. Observe, ele continua no verso 5. Em seguida ouviu o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos, cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem um sinal. Comece aqui mesmo, no templo. Começou no templo o juízo de Deus. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. A mesma imagem está presente aqui no Apocalipse. Esses marcados aqui na testa, não é marcado literalmente, simbologia. São preservados do juízo de Deus. Observe o capítulo 6 de Apocalipse, a pergunta que é feita aqui no versículo 17. Apocalipse, capítulo 6, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Deus estava
vindo, ele ia se manifestar em Jerusalém em vingança, em juízo, em ira contra os judeus apóstatas. Quem poderá subsistir? Olha essa pergunta. Quem poderá escapar da grande tribulação? Essa é a pergunta. Quem poderá? E a resposta está aqui: 144 mil. Não é para esses judeus, verdadeiros judeus, que é destinado o juízo, mas sim para aqueles apóstatas, para aqueles idólatras que crucificaram o Senhor Jesus e perseguiram o seu povo, a sua igreja. O significado não é literal deste número, não é 144 mil, literalmente. Esse número é um número abundante e suficiente, não ficou nenhum sem livramento, nenhum daqueles que o Senhor conhecia ficou de fora, ou que foi levado pelo vento de destruição, pelo juízo. Esses aqui, judeus marcados ou selados, salvos, que ouviram a pregação e creram, são os deixados, e não os que são os deixados e não os que foram levados pelo juízo de Deus. Observe o que diz o Senhor Jesus no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 30 até o versículo 36. Ele fala do juízo de Deus, o Senhor Jesus fala do juízo de Deus nos dias de Noé, nos dias de Ló e também nos dias do Filho do Homem. Ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Observe que o deixado são aqueles que foram salvos da grande tribulação. E os levados são aqueles que foram levados pelo vento de destruição. Essa é a interpretação presente aqui nesse contexto do Apocalipse. Os 144 mil são judeus remanescentes, são verdadeiros judeus, que o verdadeiro judeu não é o que é da carne, mas sim o que é circuncidado do coração. Esse é o verdadeiro judeu que crê no Senhor Jesus, que nasceu de novo, que recebeu a graça eficaz de Deus na sua vida e foi salvo no Senhor Jesus pela fé. Esse é o verdadeiro judeu que foi circuncidado no coração e não na carne. Em que ocasião esses judeus foram salvos da grande tribulação? Como foi falado no vídeo anterior, as campanhas, a marcha de Vespasiano, a sua ação foi interrompida por causa da guerra civil, lá em Roma. Nero se matou. Após a morte de Nero, houve uma agitação no Império Romano, houve uma guerra civil, se desencadeou em todo o Império, e a agitação era grande, e daí o exército que estava marchando para Jerusalém para sitiar teve que voltar para lá. E durante esse período aí é que o Senhor Deus vai salvar o seu povo, os judeus. O Senhor providenciou a fuga para eles escaparem da grande tribulação. Nós temos essas informações, e temos informações preciosas através dos pais da igreja, como Eusébio, Epifânio. Eles dizem que os cristãos que fugiram de Jerusalém antes de começar a guerra, eles fugiram para Pela, antes de Jerusalém ser subjugada. Você ainda vai continuar acreditando, depois de ouvir esse vídeo, essa mensagem, você vai continuar acreditando que aqui são judeus que serão salvos na grande tribulação futura, e isso vai acontecer?
Você ainda vai continuar com essa teimosia de que esses 144 mil são judeus que serão salvos no futuro? Mas o texto diz que eles já foram salvos. Eu espero que você continue estudando e seja convencido ao compreender a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.